Tudo acaba, né, gente? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil, último vídeo de 2019 e a gente tem que agradecer muito a todos os nossos seguidores, a todos aqueles que curtem os nossos vídeos, que nos acompanham, que fazem as suas compras pelos links da Amazon, ajudando assim a gente a manter esse canal. A vocês o nosso muito obrigado. E esse último programa é feito para você e com você. Nós vamos responder algumas perguntas que os nossos seguidores nos enviaram pelo Instagram. Começando com a pergunta do Joseph Marconi. Olá, o que você está achando do resultado das edições do Fantasma deste ano? E o que você espera para 2020? Bom, Joseph, realmente 2019 para a gente que é fã do Fantasma foi um ano maravilhoso. Comparando, por exemplo, com outros países onde o Fantasma é publicado há tanto tempo, a Austrália, que tem publicações quinzenais, a Suécia, que tem lá o trabalho bacana do Tim Fantôme, a gente andava meio órfão do personagem. E graças a Mitos, a gente passou a ter assim um ano mágico. Eu até me arrisco a dizer que num período assim de 4, 5 meses, nós tivemos mais publicações do Fantasma aqui no Brasil do que nos últimos 5 anos. Foi assim um negócio realmente muito bacana e eu estou muito satisfeito. E eu acho que agora, 2020, vai vir muita coisa boa aí. A Mitos está entrando na reta final do que eles tinham anunciado, ainda tem algumas coisas para sair e eu espero realmente que, além das edições prometidas pela Mitos, a gente continue tendo o Fantasma aí longevamente, a gente volte a ter o Fantasma na crista da onda. Pergunta do nosso seguidor Igor Oliveira: a Mitos vai ter longevidade com o Fantasma ou tem prazo para fim das publicações? Bom, Igor, quando a Mitos anunciou o retorno do Fantasma às bancas brasileiras, ela anunciou um pacote fechado. Seriam 4 edições da Fantasma Crônicas, que traz as histórias clássicas do Fantasma, é uma edição bimestral, que já está indo para o 3º número, e 8 edições da Fantasma mensal, onde nós temos histórias mais modernas. Além disso, eles haviam prometido a graphic novel Danger in the Forbidden City, que já saiu inclusive, foi aquela que veio com o anel como brinde. Prometeram também uma coletânea de histórias do Dina Paro e também um romance, A Vingança de Scorpia. Esses 2 últimos ainda estão para sair, eles já anunciaram, vai sair sim. Se vai ter continuidade ou não, a gente ainda não sabe, mas pelo andar da carruagem é bem provável que sim. Porque o que segura uma edição em banca? Venda. Não adianta você ter um personagem maravilhoso, você ter um encadernamento show, capa dura, papel couché, aquela coisa toda, se você não tem isso refletido em vendas. Felizmente, o Fantasma tem vendido bem. Ele tem figurado, inclusive, entre os primeiros lugares em vendas de quadrinhos de heróis na Amazon brasileira. A gente sabe que até os nossos amigos estrangeiros estão comprando as edições da Mitos. Eu espero e acredito que sim, mas aí a gente depende do mercado. Nosso seguidor Wanderson Ribeiro perguntou assim: tem alguma previsão para outra adaptação para TV ou cinema sobre o Fantasma? Olha, Wanderson, tá havendo aí uma campanha na internet, né, de assinaturas, colhendo assinaturas, solicitando um novo filme do Fantasma. Uma das pessoas que está encabeçando, que está endossando essa campanha é o próprio Billy Zane, mas é uma incógnita. A gente não sabe se essa campanha vai se refletir na realização propriamente de um filme, mas a gente já começa a perceber que existe o interesse. Se houver uma mostra de um interesse cada vez maior, é bem provável que a gente veja alguma coisa do Fantasma nos próximos anos. O que eu sei é que já há algum tempo estão em pré-produção 2 filmes do mesmo universo do Fantasma, que seriam o do Flash Gordon e o do Mandrake. Mas assim,
tá anunciado isso há muitos anos sem nenhuma novidade. Nosso seguidor Bauer586 perguntou assim: qual a história onde o fantasma socorre uma cantora chamada Connie Francis? Olha, Bauer, eu confesso a você que eu fui pesquisar, eu não achei nenhuma referência a essa personagem em nenhuma história do fantasma. Eu procurei inclusive na Wikipédia, na Fantowiki, que é onde a gente tem muito material, no próprio blog Fantasma Brasil, perguntei a algumas pessoas e ninguém soube me informar dessa personagem. Você tem certeza que é essa o personagem? Tem certeza que o nome é esse? Se você de repente descobrir que é outro, bota aqui nos comentários. E quem de repente conhecer essa personagem, saber de que história é, bota também nos comentários pra gente saber, tá bom? Ainda do Bauer, temos a seguinte pergunta: qual a história onde o fantasma atua nos Estados Unidos, na mesa Walker? São várias, Bauer. Em várias histórias nós temos o fantasma atuando a partir da mesa Walker. Para quem não está ligado, a mesa Walker é uma formação geológica natural e é muito alta, parece uma torre e é lisa em cima. Daí ela ter esse nome de mesa, né? Parece uma mesa. Um dos ancestrais do fantasma fixou uma base de operações ali na mesa Walker, que é onde ele acaba ficando quando ele tem que ir aos Estados Unidos. Mas é importante salientar que a mesa Walker foi descoberta por Christopher Standish, que viria a ser o pai do primeiro fantasma, né? Isso é uma história que um dia a gente vai contar aqui. E existem algumas histórias muito interessantes ambientadas na mesa Walker. É uma mesa que os nativos consideram tabu, então os índios não chegavam até lá. E mais modernamente é um lugar muito ruim para se estar. É um lugar inóspito, um lugar onde não tem nada, então é um lugar realmente isolado. Mas é bacana a sua pergunta. A outra pergunta do Bauer também é se Fantasma no Brasil foi uma produção nacional. Se você está se referindo à história Operação Brasil, sim, é uma história brasileira com roteiro e ilustração de Valmir Amaral. E é muito interessante porque recentemente essa história foi republicada na Austrália pela Frio com uma capa especial feita pelo Valmir Amaral para essa edição nova. É uma história realmente muito bacana e a gente inclusive já fez aqui um review dela. O nosso seguidor Paulo Pou mandou a seguinte pergunta: que artistas brasileiros e editoras se adequariam para uma edição especial do Fantasma? Pô, cara, assim, atualmente quem detém os direitos é a Mitos. A Mitos tem uma adequação legal para o Fantasma porque ela já está trabalhando o personagem. Artistas, nós temos artistas de grande talento. A gente tem inclusive artistas brasileiros que já desenharam o Fantasma oficialmente. Caso do Wendel Cavalcante, que fez uma edição bacanésima para Frio e está fazendo outra. Caso do Eduardo Ferigato, que desenhou o último Fantasma. O Alan Goldman, que fez uma bela ilustração, um belíssimo trabalho para Moonstone. Agora, se a gente fosse pensar hoje, eu gostaria de ver uma história do Fantasma desenhada pelo Wendel Cavalcante, que eu gostei muito do estilo dele, com o roteiro do Luciano Cunha, o autor de Doutrinador. Eu fico pensando o que o Luciano Cunha faria numa história, né, um roteiro bacana do Fantasma. Isso aí eu digo que seria, acho que, uma junção fantástica. O Paulo Xavier nos mandou a seguinte pergunta: se o Fantasma fosse brasileiro, será que ele seria flamenguista? Sei lá, pô, não entendo nada de futebol. Não, agora falando sério. Pô, Paulo, olha, a gente não vê exatamente o Fantasma torcendo por time nenhum, né? Nós não temos histórias em que ele tenha essa ligação com o mundo dos esportes. Ele é um cara que vive para a missão dele, sabe? Não acho que ele seria flamenguista, não. Acho que ele estaria ocupado demais. Ainda mais no Brasil, né? O tanto de coisa que ele ia ter que se preocupar em combater não tá no gibi. O mesmo Paulo Xavier também mandou
mandou a seguinte pergunta: qual o esporte preferido do fantasma? Haja visto que ele tem uma belíssima forma. Pô, Paulo, isso aí é interessante, porque nas histórias de Lee Falk, quando ele vai contar a infância do 21º fantasma, ele diz que o fantasma era um atleta completo. Ele nos fala, por exemplo, que no período em que o 21º fantasma viveu nos Estados Unidos, ele era um verdadeiro astro de todos os esportes que ele resolvia praticar. O que eu sei que ele praticou muito bem foi futebol americano, arco e flecha, atletismo, boxe, luta livre. Então, assim, qual o esporte preferido dele? Eu não tenho como te dizer, mas eu vejo ele como um cara que é alguém que gosta de estar em movimento. O esporte do fantasma é o movimento, até porque ele tem todo um preparo anterior a essa ida dele para a faculdade. Ele tem esse preparo anterior que faz dele um atleta sem ser necessariamente um esportista. O nosso jovem seguidor, Davi Sanfins, aquele que fez um cosplay bacana que a gente já mostrou aqui, mandou algumas perguntas pra gente. Na primeira ele está dizendo assim: fala, Glaucio, estava em dúvida aqui, o fantasma tem religião? Bom, Davi, o tema religião nos quadrinhos é sempre muito melindroso. Alguns personagens dos quadrinhos se mostram abertamente religiosos. Acho que o caso mais notório é o do Demolidor, que é um vigilante que se confessa periodicamente. Várias histórias do Demolidor têm essa coisa dele, essa ligação dele com o catolicismo. O Batman, o Super-Homem, outros personagens também têm histórias onde dá a entender que eles têm um pezinho lá na religiosidade. No caso do fantasma, até onde eu já tenha lido, não temos nenhuma referência a ele seguir uma religião específica. O que nós vemos muitas vezes da parte dele é um grande respeito pelas culturas africanas, pelos pensamentos religiosos africanos, mas ele mantém isso muito assim na conta da superstição, da crença nativa. Ele não é exatamente um adepto dessas crenças. A gente sabe que alguns ancestrais do fantasma até mesmo tiveram ligações fortes com a Igreja Católica. O que eu posso afirmar para você são duas coisas. Primeiro, o fantasma não é ateu. Ele realmente tem lá uma crença pessoal que ele professa. E segundo, há algumas indicações em histórias do fantasma, principalmente aquelas escritas pelo Lee Falk, de que o fantasma seja médium, porque às vezes ele ouve os conselhos dos seus antepassados, mas ele acha que é a intuição dele. Então ele seria aí um médium inconsciente. Quem de repente quiser saber o que é mediunidade, vai estudar o espiritismo. É bacana. E aí, Glaucio, boa noite aí. A minha pergunta é quais são os personagens que mais se assemelham ao fantasma? Se é o Batman, o Superman, qual personagem tem as características mais iguais a dele? Valeu, tamo junto. Valeu, Davi. Bom, personagens que se assemelham ao fantasma. Você aí tem duas coisas que é necessário você pensar. Os personagens, como eles eram na sua origem e como muitos deles foram sendo feitos depois. Por exemplo, na origem, o Batman era muito parecido com o fantasma, até mesmo no uso das armas. O Batman, no início, usava pistolas automáticas, assim como o fantasma. Com o passar dos anos, o Batman foi ficando diferente. Personagens que se assemelham muito ao fantasma, nós temos o Sombra, que é um personagem pulp. Ele tem também essa coisa do justiceiro, coisa e tal, com algumas diferenças, claro, porque primeiro, o Sombra mata os seus inimigos, e ele mata sorrindo. Ele também usa duas pistolas. Ele também tem uma coisa assim do mistério que envolve a sua existência. Algumas pessoas acham, inclusive, que ele é apenas uma lenda. E um detalhe interessante é que o Sombra costuma dar anéis para as pessoas que ele salva. Só que o Sombra, ao contrário do fantasma, ele cobra os favores que ele faz. É um negócio interessante. É muito comum também associar o fantasma ao Tarzan, que surgiu primeiro nos pulps, né? Em histórias em prosa. Zorro também é um personagem que lembra de longe o fantasma. Zorro surgiu nos pulps em 27, só foi ser adaptado para os quadrinhos nos anos 40. Agora, um personagem que está em voga atualmente
gente e que eu acho extremamente parecido com o Fantasma é o Pantera Negra. Eu fui ler recentemente uma história do Pantera Negra, achei muito bacana, mas foi impossível não ver ali as semelhanças desse personagem com o Fantasma. A gente vê a questão da passagem de manto, que o Pantera Negra é uma dinastia, que muitas vezes é passado de pai para filho, coisa e tal. Então é um personagem muito semelhante. Tem, por exemplo, uma série que saiu pela DC chamada Gerações, acho que foram 3 séries com esse título, e que eu achei belíssimo porque mostrava personagens como Batman e Super-Homem envelhecendo, sendo substituídos pelos seus descendentes, coisa e tal, uma referência clara ao Fantasma. Também vejo muito do Fantasma no Coruja de Watchmen, principalmente o primeiro Coruja, ele tem umas semelhanças muito grandes com o Fantasma. E é isso, meus amigos, esse é o nosso último vídeo do ano. A gente agradece mais uma vez a todo mundo que mandou pergunta. Se vocês acharem que a gente deve manter esse modelo de vez em quando fazer vídeos respondendo a perguntas, coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, compartilhar nas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canal, quando for fazer suas compras, dá aquele presentinho de Natal atrasado, faça isso pela Amazon usando os links do Fantasma Brasil que estão na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho e você fica por dentro de tudo, ok? Até 2020, vejo vocês por aí! Dia 31 vai ter vídeo surpresa.